Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, provavelmente bom dia para a maioria que vai estar assistindo aqui o vídeo. Agora estou gravando meia-noite de quinta para sexta aqui. Acabaram de ser definidas as equipes participantes das oitavas de final da Libertadores. Agora já sabemos quem o São Paulo pode pegar, quem não pode pegar. Tem aí times que parecem ser mais fáceis, outros bem mais complicados. Eu resolvi fazer aqui um videozinho rápido, vamos tentar acelerar, nada de enrolação, só para debater um pouquinho aqui esses possíveis adversários, quais são os mais acessíveis, quais são os menos. Sorteio segunda-feira, então não vai ter muito mistério, né? Já rapidinho vamos saber quem é o nosso adversário. Jogo só lá depois do Mundial de Clubes, então tem bastante tempo aí para estudar quem for o nosso rival das oitavas de final. Lembrando que o São Paulo ficou em segundo lugar na classificação geral, então até a final a gente só não tem um mando de campo para decidir se pegar o Palmeiras. Isso pode acontecer a partir das quartas, nas oitavas não, a partir das quartas ou semifinal pode acontecer, e na final um jogo só e não tem mando. Os outros todos os confrontos a gente jogaria em casa a segunda partida, o que não adiantou ano passado, mas na minha opinião foi o que deu um pouco de chance para o São Paulo ainda chegar perto, digamos assim, de eliminar o Botafogo, né, em 2024. Vamos lá, então, para a listinha aqui. Eu fiz na minha ordem, de fácil para difícil. Se eu pudesse escolher qual seria a minha ordem aqui, eu vou explicar um pouquinho dos motivos rapidamente, tá bom? Meu adversário preferido, Libertad. Já conhecemos. É um bom time como tradição de Libertadores, mas nada de muito relevante. Um time sem torcida. Possivelmente a gente ia chegar lá no estádio deles e ter pelo menos aí 20, 30% do número de torcedores, se é que não teria mais. Então seria o meu adversário preferido. Esse ano não está com um bom time, apesar de ter se classificado. São Paulo já estudou, já conhece, já jogou lá. Eu acho que esse é disparado o adversário preferido aí para a gente poder escolher. Lembrando que às vezes esses vídeos acabam mal, né? Essas opiniões. Não quer dizer que vai ganhar, seja lá o time que for. Como não quer dizer que vai perder de ninguém também. É só um palpite aqui, baseado no que a gente viu na primeira fase, baseado em tradição, baseado em estádios, baseado em torcidas, enfim, baseado em alguns detalhes aí que eu considero importantes, tá bom? Então, Libertad seria a minha escolha. Segunda escolha, eu continuo no Paraguai. É um time com mais tradição, Cerro Porteño, um time com mais torcida, mas se mostrou um adversário bem frágil na primeira fase. O estádio deles hoje não tem se tornado um caldeirão. O jogo que eles jogaram com o Palmeiras lá, o estádio nem lotado estava. Imagino que no mata-mata estaria mais cheio, mas nem lotado estava. A torcida está um pouquinho mais distante. A coisa era bem mais difícil quando eles jogavam no Defensores del Chaco. Putz, para quem não viveu isso, década de 90, era um terror jogar ali. Estádio lotado, pedrada para tudo que é lado, era uma guerra. Tanto que o São Paulo de 92, 93, 94 sofreu demais quando teve que jogar lá, tá bom? Mas minha segunda opção seria o Cerro Porteño, porque eu acho que o estádio perdeu pressão, perdeu. A torcida não tá na mesma pegada e o time foi muito mal na primeira fase, apesar de se classificar, acho que com 7 pontos, se eu não me engano. Terceiro melhor adversário para mim, Universitário do Peru. O ruim aqui é que é uma distância mais longa, uma viagem mais chata, mas também é um time sem tradição, uma boa torcida, provavelmente o estádio estaria cheio, mas estádio grande, não é aqueles estádios tipo alçapão, não é uma coisa muito, né, de pressão. Então a única coisa chata aqui seria a distância. Aparentemente, confesso que eu não vi jogo, mas não deve ser um time tão ruim. A última rodada acho que empatou com o River, inclusive, nos ajudou na classificação geral. Mas, né, vamos combinar que não dá para ter medo do Universitário do Peru. Então esse seria o meu terceiro adversário preferido. Eu estou olhando aqui de lado porque eu estou olhando a minha listinha. Não dá, né? Nessa idade não dá para decorar mais tanta coisa assim, na ordem.
Pulando do Universitário, então, o quarto mais acessível. Aqui eu fiquei em dúvida. Dúvida cruel. Fiquei aqui entre Nacional de Medellín ou Fortaleza. Teoricamente, eu escolheria o Fortaleza como o mais fácil. A Fortaleza não vem bem, né? Vem fazendo jogos aí bem capengas. Mas a gente tem aquela história também que a gente não ganha do Fortaleza. No mata-mata, o estádio lá estaria lotado e tal. Mas o Nacional é um time de tradição, é um time que também vai jogar com pressão, estádio lotado. Colômbia nunca é fácil jogar. Então eu fiquei bem em dúvida em qual escolher. Acabei optando pelo Nacional como quarto mais fácil, entre aspas, porque tem esse tabuzinho aí contra o Fortaleza. Então resolvi deixar o Fortaleza para depois. Nacional seria então minha quarta opção, já seguido do Fortaleza, que seria minha quinta opção. Apesar de ter um bom time, não vem bem, não é um time de tradição no torneio. Por mais que a gente não tenha grandes resultados contra eles nos últimos anos, eu não posso preferir do que os outros que sobram aí nessa brincadeira, que aí começa a ficar mais difícil, tá bom? Então Fortaleza seria o quinto. Na sexta posição, acho que fica até óbvio, é o Peñarol, puta tradição, pressão no estádio, mas também não é um grande time, fez um grupo ali, hoje não conseguiu ganhar do Vélez para ser primeiro do grupo, não é um grande time, acho que seria mais perigoso por pressão de estádio, por camisa grande que eles também têm, e então o Peñarol seria aí o time número, você já perdi até a conta aqui, 1, 2, 3, 4, 5, sexto time aí que eu não gostaria de enfrentar. Depois, só sobraram os dois brasileiros, os últimos dois brasileiros, Botafogo e Flamengo. Acho que aqui também não tem muita dúvida. Eu acho que o Botafogo hoje vive uma fase pior do que ano passado, perdeu muito jogador bom. O Newton Santos vai lotar num mata-mata, mas também não é um estádio que pressione, que assuste ninguém. Então o Botafogo seria aí minha penúltima opção. E o óbvio do óbvio do óbvio, apesar de ter sofrido, meu Deus, o Flamengo escapou de ser eliminado jogando dentro do Maracanã por Táchira. Mas no último minuto, eu não sei quem viu aí, o Rossi, goleiro do Flamengo, salvou os caras da eliminação no último minuto do jogo. Que coisa surpreendente. Eu achei que eles iam passar o carro ontem, iam ser primeiro do grupo e quase se fu. Mas quase, quase mesmo. Mas os últimos 5 minutos ali, a torcida estava em pânico no Maracanã. Não entrava uma agulha nos caras. É impressionante. O time não está jogando, mas não tem como dizer que enfrentar um time que tem Pedro, que tem Arrascaeta, que tem Bruno Henrique, que tem Cebolinha, que tem Gerson, que tem, enfim, né? Um bom goleiro, uma boa zaga, é simples. Eles provavelmente aí com um mesinho de preparação vão vir melhores para esse mata-mata. Então, não sei se vocês concordam comigo, esqueci de dizer no começo, mas digo agora, quem puder deixar um likezinho aí, comentar a sua ordem, ou me dizer se eu falei muita bobagem aqui na minha, quem puder deixar esse like, o comentário, eu agradeço, o YouTube ajustar aí, entender que a gente está fazendo o vídeo, que eu voltei com o canal, sei que é difícil, sei que é um processo bem lento, mas com aos pouquinhos espero que dê certo. Então é isso aí, foi só para deixar um palpite, deixar um videozinho. Eu falei que ia tentar deixar vídeo quase todo dia, tô cumprindo a minha promessa aqui, tá bom? Agradeço quem assistiu até aqui. Bom dia para vocês, porque eu acho que a maioria vai assistir agora na parte da manhã ou durante o dia da sexta-feira. E amanhã eu invento algum outro assunto para vir falar bobagem aqui, certo? Grande abraço, vou desligar o botãozinho aqui. Tchau, galera, valeu.